quando cabe a mim trazer a mensagem, eu gosto de chegar bem mais antes do que o meu costume de chegar. E eu gosto de vir aqui, a igreja está vazia ainda, orar aqui, depois ficar ali no escritório, terminar de ver a mensagem, orar. E eu fui ver um vídeo de 12 anos atrás. E era um vídeo do Ministério de Juventude, que eu fazia parte lá em São Paulo. E aí eu fui vendo aquele vídeo, também metade do que eu sou hoje, viu, Guto? Não é só com você. Fui ver o vídeo lá e vendo aquele vídeo, aquelas fotos ali. E aí eu fiquei emocionado por lembrar daquele tempo, daquelas pessoas, ver algum dos adolescentes que eu estava abraçado ali, e eles alguns são pais hoje, e foi muito bom. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao meu coração, que é muito do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, é que eu comecei a lembrar, falei, nossa, e tinha foto que eu estava fazendo a brincadeira, aí depois tinha foto que eu estava ajudando a mexer no som, aí tinha uma outra foto que eu estava falando, aí tinha uma outra foto, eu falei, cara, mas como é que eu conseguia fazer tudo? Eu não consigo fazer tudo. Mas como é que eu estava achando que eu fazia tudo? E aí, claro, né, tem a idade, quando você é novo, você corre muito. Quanto mais velho você vai ficando, você vai entendendo os caminhos mais curtos, né, para você não ter que se desgastar bastante. Mas eu comecei a lembrar de várias pessoas que talvez não são novos, como eu ainda sou e era, e que gostam dessa atividade, de estar em muita atividade, de estar fazendo um monte de coisa, de estar fazendo tudo. Isso tanto dentro da igreja, como às vezes no ambiente de trabalho, né? Tem aquela pessoa que ela está no planejamento e está na execução, ela está na grande execução e na microexecução, ela está em tudo, ela tem que estar em tudo, e tudo precisa passar por ela, tudo precisa ser perguntado para ela, e ela está fazendo tudo. E principalmente, a maioria das pessoas que são assim, elas pensam que sem elas, as coisas não vão acontecer direito. E se elas não estiverem lá para, no mínimo, colocarem os seus olhos, não vai dar certo. Isso é um hábito. Mas também tem aquelas pessoas que gostam de estar assim, olhando alguém que está fazendo tudo isso e dizer, pois é, mas eu acho que faltou um detalhe ali, não sei se foi muito bom. Eu acho que poderia ter sido pelo outro caminho. E nós temos essas pessoas. Se você se identificou com alguma delas, você também vai se identificar com a história que nós vamos ler lá em Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim, Lucas 10, a partir do 38, diz assim, caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda, diga que me ajuda. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós temos aqui justamente Marta e Maria, que representa talvez em outro contexto, justamente outro contexto que é pessoas assim. Marta e Maria, pessoas assim que estão uma muito agitada, outra pouco agitada. Então, nós temos aqui Jesus, que ele está caminhando, e aí ele chega a um povoado e é recebido por essa mulher, por Marta. Marta recebe em sua casa. E nós temos essa mulher aqui descrita, que é Marta e Maria, elas são irmãs,
mas Marta recebe ela em sua casa e nós vemos que Marta ela é uma mulher proativa, ela é uma mulher disposta. Se você olhar lá em João capítulo 2, no versículo 2, nós já temos Marta preparando o jantar, ela prepara o jantar para os discípulos, ela está servindo a mesa, ela é alguém que já está em atividade. Marta ela é a primeira a chegar quando o seu irmão Lázaro morre e Jesus vem para curá-lo. Ela é a primeira a chegar para Jesus e questionar assim: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela é aquela mulher disposta, que já vai à frente, que não pergunta se precisa fazer, ela vai fazer e depois vai descobrir como. Marta representa muito mais essa personalidade de pessoa. E talvez a gente pode olhar e falar assim, né, poxa, alguém que está tão agitado. Mas, irmãos, como nós precisamos de Martas. Como nós precisamos de pessoas como a Marta. Pessoas que estão dispostas. Pessoas que se colocam à disposição. Pessoas que vão lá e vão ajudar a colocar a mão na massa. Jesus mesmo fala para nós rogarmos ao Pai para que envie mais trabalhadores, porque a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, existe uma demanda muito grande para ser feita, mas existe poucas pessoas que estão dispostas a ir e pôr a mão na massa. Então nós precisamos, tem muitos detalhes que precisam ser feitos, não só aqui na igreja, mas sim no reino de Deus. Existem muitas coisas para serem feitas, muitas oportunidades. E como precisamos de pessoas como a Marta, que estão dispostas, que estão fazendo. Afinal de contas, aqui no texto bíblico, enquanto aqueles homens, o texto vai dizer que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e chegaram ali. Não sei se vocês lembram, mais um tempo atrás, acho que foi o pastor Werner, que falou justamente de uma caminhada que os discípulos estavam fazendo de aproximadamente 11 quilômetros. Então, ou seja, os caminhos que as pessoas precisavam percorrer eram longos e cansativos. Então, um grupo de pessoas que chegou de uma caminhada é um grupo de pessoas que está cansado, que está precisando de alimento, que está com fome, que precisa de lugar para dormir, que precisa de alimento, que precisa de bebida, de líquido. Ou seja, o que Marta está fazendo é muito importante. Ela está provendo alimento para aqueles homens que precisam, ela está correndo para preparar coisas para pessoas que estavam caminhando e principalmente caminhando para anunciar as boas novas. Extremamente importante, irmãos, necessário. Mas nós temos também, então no caso, Marta ela estava servindo Jesus e os seus discípulos. Mas nós temos Maria. Mas Maria, diferente de Marta, ela não está correndo com as coisas que precisam ser feitas na cozinha ou com os preparativos. O texto vai dizer que Maria ela fica aos pés de Jesus. Maria, ela porém fica aos pés de Jesus. Ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo. E essa expressão, sentar aos pés aqui, irmãos, era uma expressão usada para todo aquele tipo de mestres das leis, ou qualquer sábio, principalmente mestres religiosos que tinham os seus discípulos, que vinham até ele para aprender, eles sentavam aos pés e ele começava a ensinar. Então, geralmente, no caminho, sentava sobre uma pedra, ou sobre um barranco, ou um morro, o mestre sentava ali e os seus discípulos sentavam em volta para ouvir e aprender aquilo que ele estava ensinando. Principalmente a respeito das escrituras, das leis, ele sentava aos pés. Paulo vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ou seja, essa expressão é de alguém que está ali numa posição de eu quero ouvir. Eu quero aprender. Seria como se a gente dissesse assim, sentou na carteira da escola, não é? Sentou, aquele ali sentou na carteira da escola, sentou, parou para aprender. É isso. Marta, ela senta aos pés de Jesus. O texto vai dizer que ela está sentada com os outros discípulos. Ou seja, ela está ali para ouvir o que Jesus está dizendo.
E Marta é uma outra personalidade, muito possível, uma outra personalidade de pessoa. Maria tem uma personalidade, Marta ela tem outra personalidade. Maria provavelmente tem outra personalidade. Maria aqui, essa que também está descrita, é a mesma que vai de encontro a Jesus e lava os pés de Jesus com perfume e enxuga com os seus cabelos. Na mesma situação, se você olhar o texto que eu falei, de João capítulo 12, se você olhar, ela chega também para questionar Jesus a respeito de Jesus. Se você estivesse aqui, isso não teria acontecido, só que ela chega abordando Jesus de uma forma diferente. Ela chega, se coloca aos pés de Jesus e fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, poderia ter sido diferente. Ou seja, ela é uma mulher, uma pessoa com uma personalidade diferente, um pouco mais passiva. Mas, nessa história, ela é uma mulher, Maria é uma mulher que está sentada aos pés de Jesus e seus discípulos. E aí, o que essas duas personalidades têm a ver conosco, irmãos, nessa manhã? Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes muito importantes dessas duas mulheres, dessas duas pessoas. Primeiro, que ambas essas mulheres, elas estão com Jesus. Elas estão num ambiente no qual está Jesus e os seus discípulos. Elas não estão em outro ambiente que não seja no lugar onde Jesus está com os seus discípulos. E cada uma, dentro da sua personalidade, dentro daquilo que entende que compete a si, está ali fazendo, está ali passivamente ou ativamente com Jesus. Isso é muito importante porque essas duas personalidades hoje nos confrontam no hoje, quando nós falamos de nos dispormos a servirmos a Deus. Essas duas personalidades têm muito a nos ensinar. Porque hoje nós temos algumas falas que nós temos e que nós reproduzimos quando alguém te propõe ou quando alguém fala que precisa de algo, não só dentro de uma igreja, mas assim no reino de Deus. Então, irmãos, tudo que eu falar aqui, eu estou me referindo sim à igreja local, mas sim o ambiente do reino de Deus, de instituições, de necessidades que tem na frente da sua casa. Nós temos alguns problemas que nós enfrentamos hoje, algumas respostas. Primeiro, quando alguém chega, quando você sabe de uma necessidade, a primeira resposta que nós mais ouvimos é: olha, só é bom para fazer determinada coisa alguém que é como eu. Você fala: não, ninguém fala isso. Não, você não fala isso diretamente, mas você fala isso indiretamente. Porque você avalia para dizer que alguém é bom ou ruim de acordo com os seus parâmetros, de acordo com a sua forma de avaliar alguém. Porque a sua forma de avaliar alguém, você diz que assim é bom ou assim é ruim. E aí, dentro daquilo que é bom para você, você diz se fulano, se fulana é bom ou não é bom para fazer determinadas coisas. E nós esquecemos que Jesus, o reino de Deus, é incrível de chamar pessoas improváveis. Se tem um lugar que nós temos pessoas improváveis sendo chamadas e capacitadas por Deus, é o reino de Deus. Davi não seria chamado por nenhum de nós para servir as nossas igrejas. Davi não seria chamado para servir e liderar nenhuma das nossas instituições. Sabe por quê? Porque dentro do perfil que tinha, aos olhos humanos, ninguém ia chamar o mais fraco, o mirrado que está lá cumprindo a última tarefa da família. A maioria de nós iríamos chamar quem? Nossa, aquele irmão que tem a postura militar, que é forte, aquele sim tem o meu perfil. Irmãos, Deus, Ele chama os improváveis, porque Deus estava ali vendo o coração de Davi, não o nosso perfil humano. Então, uma das coisas que mais nós ouvimos é que não, tais pessoas não podem e eu não posso porque eu não sou bom. Mas quem te faz bom e quem nos faz bom é o próprio Deus. Davi não era bom aos olhos humanos, mas Deus o fez bom para aquilo que era a tua boa obra e missão. Nós somos diferentes, irmãos. Você tem um dom diferente do meu e glória a Deus por isso. E eu tenho um dom diferente do seu e glória a Deus por isso.
mas o fato de sermos diferentes não nos faz incapazes. Porque o corpo de Cristo é dinâmico. Então, quando você se dispõe, você tem que olhar com os olhos da graça e saber que nós somos diferentes. Você não vai encontrar aqui na igreja, não vai encontrar em lugar nenhum um grupo de pessoas que tem os mesmos dons que você, a mesma personalidade que você, a mesma história que você, os mesmos gostos que você não vai encontrar. Se você encontrar, você está num lugar de manipulação, não de expressão de verdade. Isso é uma das respostas que nós ouvimos, mas nós temos outras respostas quando nós falamos de serviço. A segunda resposta que nós mais ouvimos é: eu não vou mais, ou eu não faço mais, por causa do irmão tal, por causa da irmã tal, por causa do pastor tal. Irmãos, eu não sei quem você está ouvindo na hora de se dispor a fazer alguma coisa, mas a obra é do Senhor. A obra não é de um pastor A, não é de um pastor B. Aquele ministério no qual Deus já te acomodou no seu coração para você servir não é daquele líder que está ali atualmente. A obra é do Senhor. O reino é do Senhor. E às vezes nós estamos falando não para aquilo que o Espírito Santo tem nos chamado para fazer, porque nós estamos mudando a nossa lógica. A gente está olhando com os nossos olhos humanos e falando: tá bom, não vou me dispor mais não, deixa eles ver lá o que vai acontecer. Eles não, irmãos, quem é o dono da obra é o Senhor. O dono dessa igreja não é o pastor Marcos, não é o conselho pastoral, não é o conselho administrativo, não é os líderes. É o Senhor. As missões e as necessidades que tem lá fora, o dono é o Senhor Jesus. E quando Ele voltar, é para Ele que nós prestamos conta, não é para homens. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos prestar conta, Ele vai nos pedir a conta daquilo que Ele te chamou para fazer. E Ele vai me dizer: filho amado, esse talento que eu entreguei nas suas mãos, o que você fez com ele? Aí você vai dizer: não, Senhor Jesus, eu deixei de fazer porque, eu vou usar o Felipe como exemplo, porque o Felipe estava lá. Ele vai falar: tá, mas eu não mandei você fazer para o Felipe, eu mandei você fazer para mim. Eu coloquei o Felipe lá para ele trabalhar a sua vida. Ele era diferente de você, não era? Era, o Felipe é bem diferente de mim. Então, eu queria trabalhar na sua vida. Só que você mudou o eixo. Você acha que o trabalho é para o Felipe, você não trabalha para o Felipe, você trabalha para mim. Então, quando você está falando, irmãos, para estar envolvido com o reino de Deus, toma cuidado de lembrar quem é o dono da obra, quem te chama. E temos uma terceira resposta. Essa terceira resposta também é muito comum. É que pastor, ou líder, ou qualquer pessoa, eu não posso me envolver porque eu sou ocupado demais. Você não sabe os meus negócios que eu tenho para administrar, minha casa, quantidade de coisas que eu tenho para fazer, quantidades de atividades que eu tenho para fazer. Eu quero perguntar para você, irmãos, para você me mostrar na Bíblia quando foi que Jesus ou que Deus chamou alguém para ser referência na sua obra que estava desocupado, que não fazia nada. Eu vou citar Davi, que eu já falei, só para não ficar na mesma história. Quando ele manda chamar Davi estava onde? No campo, cuidando das ovelhas. Até aquele que aos olhos humanos estava sendo desprezado, estava em atividade. E aí a gente adora falar isso, como se aqueles que então estão se dispondo ao reino de Deus são pessoas que estão desocupadas. Já parou para pensar que quando você responde isso, é isso que você está dizendo diretamente? Eu não posso porque eu sou muito ocupado. Então Felipe pode porque ele é desocupado. Será que quando Jesus voltar, é isso que nós vamos responder para ele? Ele vai dizer: tudo bem, meu filho, então, realmente, está certo. Você deu as costas para o meu reino, você não quis ficar aos meus pés, você não quis servir o meu povo, porque você estava preocupado com o quê mesmo?
Eu não sei quando foi que isso aconteceu na história da igreja, que todo mundo que é chamado por Deus, ou todo mundo que obedece a Deus, são pessoas desocupadas. E a gente começa, às vezes, até a achar isso mesmo. Não, deixa alguém que não tem o que fazer isso aí, deixa lá, uma hora Deus manda alguém. Sim, irmãos, infelizmente, nós temos histórias, temos situações humanas que às vezes colaboram para que a gente pense isso. Mas isso são dificuldades humanas, não é isso que Deus faz. Deus não chamou Jesus não chamou nenhum dos seus discípulos ocupados. Ele chama Pedro, Pedro está pescando, Pedro tinha uma empresa de pesca. Ele chama Mateus na colheitaria de impostos, ele era um cobrador de impostos. Não importa o que você faz, não importa qual foi a profissão e a forma que Deus te deu de sustentar a sua família, acima de tudo, você deve lembrar que você é discípulo do Senhor Jesus. E se você é discípulo do Senhor Jesus, você tem uma missão para fazer, você não tem uma tarefa. Você não é prestador de serviço. Você tem uma missão para fazer. E aí nós temos mais uma outra desculpa também. É que, pastor, eu faço a minha parte com esse negócio do reino de Deus na minha casa. A minha casa, lá é o meu ministério, lá eu faço a minha parte. Pois é. Mas Jesus o tempo todo chama os seus discípulos e dá uma missão para que eles possam ir e anunciar as boas novas, que eles possam ir e indo pregando o evangelho a toda a criatura, anunciando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando, fazendo obedecer tudo aquilo que eu ordenei. Eu não consigo ver no evangelho no qual Jesus chama o discípulo e fala, tudo bem, agora você foi edificado por mim para que você fique na sua casa, se inflando, vendo o quanto você tem muita coisa para fazer, vendo o quanto tem um monte de gente errado lá na igreja fazendo, lá nas instituições fazendo. Não. Até porque, se você se trancar na sua casa, você vai se tornar o pior cristão que você pode se tornar. Porque o cristão que se fecha na sua casa é aquele cristão que está cheio de opinião para todo mundo e pouco joelho no chão e pouca disposição para fazer de fato o reino de Deus avançar. Você quer ver um crente que... Você vai ser o pior... Irmão, você pode mudar de igreja... Você pode ir para outra igreja, mas se você mudar de igreja, sendo o crente que diz isso, que eu faço minha parte só na minha casa, você vai ser o pior crente que você pode ser em outra igreja, se você for. Porque Jesus nos chama para se envolver com o outro. Nós temos uma quantidade, irmãos, de ordenanças do Senhor Jesus e do próprio Deus, na palavra de Deus, que refere ao outro, uns aos outros. É nesse ambiente de troca que Ele está nos edificando. É nesse ambiente de troca que Ele quer derramar os seus dons e revelar para você o dom que você tem. Não é na sua casa fechado. Na sua casa fechada você cumpre uma parte da espiritualidade que Jesus fala quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e lá no secreto você vai dizer para o Deus que se revela no secreto. Isso é uma parte da espiritualidade. O restante da espiritualidade é você terminando com seus joelhos no chão, no secreto, você levantar, abrir a porta e seguir para falar e anunciar aquilo que você aprendeu no secreto. Mas nós temos também mais uma resposta, que é, eu já fiz muito. Eu já fiz muito. Tem muito tempo que eu faço isso já, deixa outra pessoa. Eu já fiz muito. Quero perguntar, irmão, para você, que talvez deu ou dá essa resposta. Quem te chamou para você fazer o que você faz, ou o que você fez? Foi o pastor, foi o líder? Deus pode ter usado essas pessoas para te encorajar. Mas eu quero lembrar você que quem te chama é o próprio Senhor Jesus. Não é uma pessoa. E aí eu quero perguntar para você, será que o tempo que você fez ou ainda faz, e faz o que você faz por amor à obra ou por amor a Jesus? Porque se você faz o que você faz, ou se você se dedica para fazer algo na igreja, se dispõe, é porque você ama muito aquilo
e não Jesus, é melhor que você não faça mesmo, porque você está invertendo a lógica. Olha o que Jesus fala aqui para Marta e para Maria. Ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirada. Jesus, em nenhum momento, fala que o que Marta estava fazendo é errado, mas ele ensina claramente para as duas que o melhor é estar aos pés do Senhor Jesus acima de tudo. Melhor é estar amando Ele do que amando as coisas. Melhor é estar aos seus pés do que estar nas atividades. Por isso que nós precisamos lembrar que antes de nós nos dispormos para fazer qualquer coisa, irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos amar aquele que nos chamou para fazer o que nós nos dispomos a fazer. É Ele que você tem que amar, é com Ele que você tem que se preocupar, é com a sua vida espiritual que você tem que se preocupar acima de tudo. Ou seja, se você não tem comunhão com Deus, com a palavra de Deus, se você que não quer estar com comunhão com os irmãos, se você não prioriza isso na sua vida, é melhor você dar um passo atrás e falar: Senhor Jesus, eu quero me dispor, mas eu preciso antes de tudo estar aos teus pés. Faça isso, irmão, porque senão você vai lá se dispor a fazer algo pela atividade, não pelo Cristo. E Deus não chamou ninguém para ser cumpridor de tarefa. Deus chamou pessoas, homens e mulheres, para cumprir uma missão. Por isso você ama mais o que? As coisas ou Cristo? Você ama mais as atividades ou a Jesus? Porque se você ama Jesus, você vai lembrar que o plano de aposentadoria dele é até que ele venha. O plano de aposentadoria, de servir o reino de Deus, é até que Ele venha. Se você ama o Cristo e vive a missão, se você cumpre tarefa e gosta de tarefa, então sua tarefa tem prazo de validade. Agora, se você ama o Cristo e vive uma missão, cada ano que passa na sua vida, Ele vai te direcionar para aquilo que você pode ser bênção para o reino dEle. Eu vou falar para vocês de novo da história que eu falei no começo. Eu tinha 17, 18 anos e eu tinha tempo, eu tinha força, disposição, imaturidade, líderes que me davam a oportunidade de errar, e eu estava lá, ligando o som, tocando bateria, tocando contrabaixo, fazendo brincadeira com os adolescentes, depois pregava, depois ajudava a guardar tudo. Eu estava lá. Anos depois, 15 anos depois, eu não estou pulando mais com os adolescentes. Eu não tenho essa conexão de estar conseguindo pular com eles como eu fazia. Mas Deus está me direcionando para outros tempos, para outros momentos, para outras atividades, não outras atividades, mas para outros propósitos, de acordo com o tempo que eu estou vivendo. Então, você já fez demais ou você não está entendendo o tempo que você está vivendo para viver a missão de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque a atividade cansa, a missão edifica. Se você está só pela atividade, ela vai te cansar, ela vai te sobrecarregar, ela vai te moer. Você não vai aguentar mais, vai chegar uma hora que você vai estar por aqui e você vai querer largar tudo e não querer mais saber desse negócio de servir na igreja ou em qualquer outro lugar. Porque a atividade suga, cansa. Mas a missão, ela edifica. Quantos aqui não estavam fazendo algo pela missão de Deus? E ainda que fisicamente cansado, quando terminou aquilo, você falou: glória a Deus, eu faria tudo de novo amanhã. Amanhã eu estaria aqui de novo fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou aqui para fazer uma missão. Eu não estou aqui por uma atividade. Essa é uma das respostas que a gente ouve, mas sabe qual que é o problema de tudo isso? Eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse 2. Eu quero concluir com isso. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. A carta às 7 igrejas, e tem essa carta aqui, a carta de Éfeso.
Diz assim, Apocalipse 2, a partir do versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Irmãos, acompanha comigo e fique atento ao detalhe do texto. Ele diz assim: conheço as tuas obras. O seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Percebe que o texto diz para essa igreja, ele vai dizer assim: conheço você, eu sei de você, eu sei o que você tem feito. O que Jesus está falando para essa igreja, para esse povo: eu conheço vocês, eu sei dos problemas que vocês passaram, eu sei da história de vocês e sei da perseverança de vocês. Eu sei o que vocês estão fazendo agora, eu sei do que vocês estão fazendo. E ele elogia: eu sei que vocês estão ali e vocês estão eu sei do trabalho árduo, eu sei que vocês perseveram. Eu sei que vocês estão suando a camisa e vocês estão perseverando, vocês não estão desistindo, eu sei disso. Ele está aqui reconhecendo que nós temos uma igreja forte, que ela dura, que ela persevera, ela é duradoura. Mas aí no versículo 4 fala assim: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Contra você eu tenho isso: você abandonou o primeiro amor. E o que, irmãos, eu falei quando eu comecei a ver aquele vídeo e me emocionou, foi justamente essa alegria que nós temos de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando eu vi aquele vídeo de anos atrás, eu comecei a lembrar não só da atividade que tinha, mas da alegria que nós temos quando nós estamos servindo ao nosso Mestre. Do prazer que nós temos de perder noite, se for preciso, de ficar cansado, de ficar sem comer, porque nós sabemos que aquilo é para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sabe o que motiva isso? Não é o argumento de um pastor. Não é você olhar para um líder humano e falar: aquele ali é quem vai explodir tudo. Não é. É o amor a Cristo Jesus. O que faz você sair da sua casa e ir fazer algo para o reino de Deus é o amor a Cristo Jesus. Esse amor que talvez você já teve e já se dispôs a fazer um monte de coisa igual eu já fiz. É esse amor. Pela causa do Evangelho, pelas almas que estão se perdendo, pelas pessoas que precisam ser edificadas, pelas pessoas que precisam ser cuidadas, por enlutados que precisam ser consolados, por pessoas que precisam ser visitadas, por gente que está sozinha precisando de um abraço. É o amor a Cristo Jesus que faz a gente se dispor a isso. Porque pessoas vão nos decepcionar. Mas o Senhor Jesus não. Por isso ele fala: eu conheço o seu trabalho árduo, e contra você eu tenho o seguinte: você abandonou o primeiro amor, você esqueceu quem te chamou para fazer o que você faz. Quem te chamou para você se dispor a fazer o que você faz? Ou quem você está obedecendo para fazer o que você deveria fazer? E aí ele fala: lembre-se de onde você caiu. Ou seja, irmãos, eu quero nessa manhã levar você a pelo menos lembrar do seguinte: nesse momento de reflexão que nós estamos tendo aqui nessa manhã, você que talvez está desanimado, você que talvez está deixando de acreditar no reino de Deus,
Lembre-se de onde você caiu. E onde você caiu é o que te feriu, o que te abateu. Quem talvez foi a pessoa que disse algo para você que fez com que você ficasse chateado, que fez com que você desanimasse do reino de Deus? Foi alguém, foi uma situação, foi uma circunstância, ou foi um próprio pecado seu que fez com que você se desanimasse? Lembre-se de onde você caiu e o texto vai dizer: arrependa-se. Arrependa-se e volte. Arrepender é arrependimento, voltar ao curso. Arrependa-se. Porque Jesus está voltando, irmãos. A sua vinda é próxima. E eu não sei você, mas eu não quero me encontrar com Ele como quem está dando desculpas e chateado e magoado para não estar se envolvendo com o reino de Deus. Eu quero estar sendo obediente àquilo que Ele me chamou para fazer. Lembrando do primeiro amor, do amor do Evangelho, o amor a Cristo Jesus. Estar aos pés do Mestre, ou estar na cozinha quando Ele mandar estar, não importa. Mas estar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quero orar por você nessa manhã. E quero desafiar você a lembrar que as atividades, elas são necessárias. Mas elas só fazem sentido se você está disposto a viver a missão de Deus. E eu quero lembrar você e convidar você a se envolver com a missão de Deus. Talvez você precise lembrar onde você caiu e se arrepender. Talvez falar com alguém. Mas eu tenho certeza que o reino poderia estar expandindo muito mais se você, ao invés de estar dando essa lista de desculpas, e talvez você tenha até mais do que eu descrevi aqui, você estivesse fazendo aquilo que a palavra de Deus manda. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor. Vamos orar para que o Espírito Santo acenda o nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nós queremos reconhecer que em algum momento nós caímos, Senhor. Nós desanimamos, pessoas nos ferem, situações que nós não concordamos nos magoam, Senhor. E é difícil. Permanecer no seu reino ativo como servos do Senhor é difícil. Mas ainda que difícil, nós queremos lembrar que o Senhor falou que seria difícil, mas para nós termos bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Senhor Jesus, nos ajuda a lembrar que nós estamos aqui nos dispondo a fazer algo que o Senhor já ganhou por nós. O Senhor já foi à frente, o Senhor já ganhou, mas nós queremos fazer parte do Teu reino, Senhor. Não queremos ser pessoas que murmuram, não queremos ser pessoas que destroem, mas queremos ser pessoas que edificam o Teu reino, Senhor. Então nos ajuda a lembrar de onde nós caímos. E nos ajuda, Deus, a nos arrependermos, para que o Teu reino seja edificado, para que o mundo veja nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Para que a nossa família, os nossos vizinhos vejam que nós servimos ao Senhor e confessem a Ti. Senhor, que o Senhor possa trazer um mover em nós, um despertar em nós. Que a gente possa lembrar que nós não servimos um pastor, que nós não servimos uma instituição, nós servimos ao Senhor. E nós queremos ser obedientes ao Senhor. Traz isso no nosso meio, Deus. Que possa existir homens e mulheres que ouvem a Tua voz acima de tudo e são fiéis à Tua voz. Muito obrigado por essa manhã. Prepara, Deus, o nosso coração para a ceia agora, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.